projeto que permite ao microempreendedor abrir a empresa em casa aguarda sanção presidencial. Pedestres que interromperem o trânsito podem ser multados em até R$4.000. E usuários poderão receber celular temporário enquanto consertam aparelho avariado. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. O Brasil tem quase 6 milhões de microempreendedores individuais. São pessoas jurídicas que, por lei, deveriam pagar menos tributos. Só que muitas vezes acabam pagando IPTU e contas de água e luz mais altos simplesmente por serem empresas. Um projeto da Câmara, confirmado pelo Senado, vai mudar essa história. Só falta a assinatura presidencial. Há 1 ano e meio, a Thaís faz brownies para vender. De manhã ela prepara o doce, à tarde embala e à noite sai de bicicleta para vender a produção do dia. Por semana são pelo menos 240 unidades. Thaís trabalhou por um tempo numa sorveteria, mas decidiu ser uma microempreendedora individual e trabalhar em casa. A vantagem é que está sempre no trabalho, não tem trânsito, o custo é um só de casa e trabalho, no caso luz, água, aluguel, né? Acaba que condensa em um só. Como microempreendedora individual, a Thaís fez o cadastro de pessoa jurídica e assim pode ser contratada por restaurantes e bufês. Para ser um microempreendedor individual, a pessoa deve ter um faturamento de até R$60 mil por ano. Ao se cadastrar, pode emitir nota fiscal e passa a fazer parte do Simples Nacional. Ou seja, paga um valor único de tributos e previdência social, além de ficar isento do imposto de renda. Agora, com a garantia de que a casa pode ser a sede do negócio, outras despesas podem ficar mais em conta. Alguns municípios, quando o empreendedor individual se formalizava e mantinha o seu afazer na sua residência, aumentava o IPTU para a pessoa jurídica. Então, as concessionárias de água, de energia, de luz, de fornecimento de gás, não pode alterar as alíquotas para considerar uma empresa comercial, industrial ou de serviços. O presidente do Sebrae explica que tipo de situação a nova lei vai evitar. Às vezes os contadores têm uma casa com 100 empresas. Por quê? Porque ele está alugando o endereço para efeito de registro. Então pode ir na casa sim. É um biombo protetor para evitar a sanha arrecadadora ou dos agentes públicos ou dos agentes privados. A Presidência da República sancionou hoje a medida provisória que concedeu benefícios fiscais para algumas distribuidoras de energia elétrica durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As isenções valem para as empresas que atuarão na capital fluminense e nas cidades onde serão realizados os jogos de futebol. A presidente Dilma Rousseff vetou apenas o artigo que isentava até 2022 a cobrança do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados para equipamentos destinados às competições, ao treinamento e à preparação de atletas e equipes brasileiras. O veto ainda vai ser analisado pelo Congresso. Mas que surpresa desagradável, celular com defeito retira uma ferramenta essencial no cotidiano de milhões de brasileiros. Mas um projeto em discussão no Senado pode ser uma alternativa para quem tem que esperar o conserto. Mãe de 2 crianças e diretora do Hospital Materno Infantil de Brasília, sem o celular, a vida de Renata Peixoto fica muito mais complicada. Eu fiquei sem telefone 48 horas, porque eu levei na assistência, a assistência disse que não tinha como consertar, que tinha que solicitar um telefone novo. Não foi um desespero? Foi um desespero. Para médico, ginecologista, obstetra, um desespero. Hoje, a gente não consegue ficar sem o smartphone, principalmente sem a mensagem, sem o WhatsApp, pelo paciente, né? O dia a dia, uma dúvida, não que você vai fazer um tratamento via telefone, mas um esclarecimento de dúvida, evitar uma ida num pronto-socorro, que você pode conseguir acalmar o paciente pelo telefone, por uma mensagem, isso facilita bastante.
Pelo Código Brasileiro do Consumidor, a assistência técnica autorizada tem até 30 dias para consertar o aparelho ou, se isso não for possível, o fabricante deve trocá-lo por outro, caso esteja no prazo de garantia. Para que nesse intervalo o usuário não seja prejudicado, o PLC 142 de 2015 estabelece que a autorizada forneça, por empréstimo, um celular capaz de originar e receber chamadas e mensagens de texto. Mas o relator na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor apresentou uma emenda contemplando os assinantes de pacotes da internet. Hoje a gente sabe que a gente recebe poucas ligações. Você passa o tempo todo no WhatsApp ou no Facebook ou mandando mensagem pelo menos. Você fala muito pouco hoje no celular. Toda vez que você cria um projeto de lei que você traz uma obrigação para o fornecedor, isso traz um custo. Esse custo é a ponta que paga, que é o consumidor. Então não tem como o consumidor escapar desse custo. Tudo isso é sem ônus para o consumidor. Ele não fique sem meio de comunicação, que a assistência técnica possa emprestar, vamos usar esse termo, um outro aparelho para que ele fique usando, inclusive com internet. O projeto já foi aprovado pela Câmara e pela Comissão de Meio Ambiente. Agora está no plenário do Senado. Multa de quase R$4.000 para o pedestre que interromper o trânsito. É o que consta numa medida provisória na pauta do Senado esta semana. A punição foi incluída pelos congressistas no texto do Poder Executivo. Vamos ver com o repórter Dante Ascioli o que mais está na pauta do plenário. O Senado começa a semana com a pauta trancada por 3 medidas provisórias. 2 delas liberam 39 bilhões de reais para 8 ministérios. A terceira, MP, muda o Código de Trânsito e aumenta a punição para quem usar veículos para bloquear vias públicas. A multa, que era de R$ 191, salta para R$ 3.830. A comissão mista, que analisou o texto, estendeu esta mesma punição também para os pedestres. E a cobrança será em dobro se houver reincidência em menos de 1 ano. Depois das medidas provisórias, o plenário pode votar um projeto do senador Paulo Bauer para reduzir a influência política na indicação de conselheiros e dirigentes dos fundos de pensão. Pela proposta, eles não poderão ter exercido atividade partidária 2 anos antes da nomeação. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com imagens da cúpula do Senado e da fachada do Anexo 1, que ficarão iluminadas de azul até o dia 9 de abril, em homenagem ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo, comemorado no último sábado. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.